O verso 17, por exemplo. Vaiesof otam el mishmar. E eles foram acrescentados, é o mesmo nome Yosef, né? Mesmo nome Yosef, é o mesmo nome Yosef. Eles foram acrescentados ou eles foram levados para Mishmar, prisão. Pergunta, essa prisão, vocês acham que era a prisão comum do Egito ou a prisão real? Uma boa pergunta, né? Será que eles foram colocados na prisão? Será que eles foram colocados na prisão real, na prisão normal, na prisão dos que serviam ao faraó, aquela prisão que era uma casa, ou eles foram colocados na prisão real, na prisão comum de todos os criminosos que tinham no Egito? É uma boa pergunta, né? Eu acredito que eles foram colocados na mesma prisão que Yosef foi colocado, né? Que ele não ia colocar os seus irmãos, né, numa prisão comum dos egípcios. Ele ia colocar da mesma forma que Potifar, que ele achou graça aos olhos de Potifar, ele não faria isso com seus irmãos, tendo em vista que tudo isso trata-se de um plano. Então, eu acredito que ele colocou os seus irmãos no mesmo lugar que ele estava há um tempo atrás. Agora, preste atenção aqui no finalzinho, e essa parte é profética. Essa prisão, quanto tempo eles ficaram presos, seja lá onde foi. Sheloshet Yamim, isso é profético. 3 dias. Isso é profético. 3 dias nós vamos encontrar em muitos elementos. Antes até desse momento, teve os 3 dias de angústia, 3 dias de incerteza. São 3 dias de incerteza. O que acontecerá? Todos os irmãos estavam nesse pensamento. Todos os irmãos estavam nesse pensamento. Qual pensamento? Qual angústia? O que acontecerá conosco? O que acontecerá conosco? Será que ficaremos aqui presos? Até quando? Sairemos daqui? Conseguiremos sair? Angústia. Passou um dia, nada aconteceu. Passou outro dia, nada aconteceu. Eles não sabiam quanto tempo. 3 dias de angústia do copeiro e padeiro esperando o julgamento do faraó, lembra? Mais na frente, essa angústia tomará conta do Egito, novamente do Egito, quando eles ficarão sem energia elétrica. Não tinha energia elétrica na época. Sem luz! Eles ficaram sem luz por quantos dias? 3 dias! 3 dias sem ver um feixe de luz. Nada, absolutamente nada. 3 dias de incerteza. 3 dias sem nenhum feixezinho de luz. 3 dias de angústia. 3 dias de incerteza. 3 dias entre a saída do Egito e a chegada ao deserto. Foram 3 dias desde que eles deixaram o Egito até chegarem à borda do deserto, à entrada do deserto. Asfat Hamidbar, a língua do deserto, ou seja, a fronteira do deserto, a margem do deserto, a entrada do deserto. 3 dias, foram 3 dias. Angustiados porque não sabiam o que ia acontecer, para onde estavam indo. Porque ninguém disse para os israelitas, olha, vamos ali agora, vamos para lá. Ninguém falava nada, eles nem sabiam. Nem Moshe sabia. Moshe suspeitava, porque o Eterno tinha dito para ele o quê? O sinal que eu estou com você é que você levará o povo de Israel para me servir nesta montanha. A montanha era lá
no território de Midian, o Monte Sinai. Então ele sabia mais ou menos para onde ir. Mas ele podia ter entendido errado e também não sabia quando seria isso. E isso aconteceu 50 dias depois. Aí é a festa de Shavuot, no 50º dia. Tem mais alguma coisa com 3 dias que mostre essa linguagem profética? Tem sim. Na mesma história do povo de Israel na saída do Egito. Foram 3 dias, está escrito, 3 dias após a saída do Mar de Juncos, do Yam Suf, do Mar de Juncos. Eles passaram 3 dias angustiados, 3 dias de incerteza, logo após o fechamento do mar, logo após aquela maravilha, aqueles cânticos, aquelas danças, os pandeiros, as mulheres dançando, Moshe fez um cântico, os homens dançaram, que coisa linda, se abraçaram, que coisa maravilhosa. Aí passaram 3 dias caminhando, angustiados. Por quê? Qual era a angústia? Qual era a incerteza? Qual a angústia? Qual a incerteza? Porque eles não tinham água. Está escrito. 3 dias sem água. Viram tanta água se abrindo e se fechando e agora não tinham uma gota para beber. Foram 3 dias assim, sem uma gota d'água. Até que 3 dias depois, encontraram um local chamado Mará. E eles colocaram esse nome porque era um lugar que quando foram beber a água, antes de provar, foram logo querendo beber e tomaram um susto. E quase vomitaram porque a água era amarga, impossível beber. Impossível beber. Ali o Eterno os provou, os testou. E ensinou para eles regras de vida. Bom, o que mais? 3 dias de preparação. Isso está descrito claramente em Shemot, capítulo 19, Êxodo, capítulo 19. 3 dias de preparação para encontrar com o Eterno no Monte Sinai. Lavar as vestes, purificar as vestes, pensar um pouco na vida, na forma como vivia, na forma como falava, na forma como procedia. Porque ao 3º dia, o Eterno desceria ao Monte Sinai. 3 dias. Eles não sabiam o que iria acontecer. A única coisa que eles sabiam era: ninguém chegue até o monte e toque no monte. Nem homem, mulher, criança ou animal. Ninguém poderá chegar até o monte nesse momento. Porque o Eterno descerá sobre ele. E vocês ouvirão a sua voz. Então estava todo mundo angustiado, ansioso. O que acontecerá? E quais serão as palavras do Eterno? O que ele falará? Ainda bem que aconteceram esses 3 dias, não é verdade? Graças ao Eterno. Sheloshet Yamim, 3 dias. Depois, 3 dias de caminhada quando saíram do Sinai até que encontrassem um lugar para descanso. Baruch Hashem. Mais um detalhe encontrado na Escritura. Anúncio para o povo se preparar de comida e mantimentos. Isso está no livro de Yehoshua, Josué. Foi anunciado para o povo: se preparem com comida, com mantimentos, pois dentro de Sheloshet Yamim,
3 dias. 3 dias vamos atravessar o Iardém, o Jordão. E aí todo mundo ficou, como vamos fazer isso? Eu não acredito que vai acontecer de novo o que meus pais me contaram, porque muitos que estavam ali eram ou bebês na época, quando o mar se abriu, ou nem eram nascidos. Nasceram durante o deserto. Porque os de 20 anos para baixo não estavam ali. Com exceção de Yehoshua e Caleb. Josué e Caleb. Então, era um momento de angústia, de aflição. Não é? O que será que vai acontecer? Será que vai se abrir? Ninguém falou nada. Falou que vão atravessar. Como vai atravessar o Iardém, o Jordão? Como? Não tem como atravessar. Tem que passar por dentro. Não tem ponte. Não existe ponte. Perto dessa história, no próprio livro de Yehoshua, tem outro Sheloshet Yamim. Quando os espiões, ficaram escondidos, e foi um momento de muita angústia, porque os moradores lá de Jericó estavam procurando, sabiam que estes homens estavam lá, foram lá para espionar, descobriram e começaram a vasculhar a terra toda, a cidade toda de ponta a ponta, casa por casa, local por local. E a prostituta, Rahav, os escondeu. A mãe de Boaz, a futura mãe de Boaz, né? Os escondeu. Foram 3 dias de angústia. Sheloshet Yamim. De incerteza. O que aconteceu? Será que conseguiremos sair daqui vivos? E eles prometeram para ela. Por isso que fez, essa cidade cairá. Será destruída. Mas você e todos que estiverem com você aqui serão poupados. Coloca uma corda na tua janela para que todos saibam, uma corda escarlate, vermelha, para que todos saibam onde vocês estão e todos saberão que aquele lugar não poderá ser atacado, destruído. E um desses espias, que era o filho de abençoada memória, né? De abençoada memória, de um dos homens, assim como Beniamim, que nunca falou uma só palavra na Escritura Sagrada. Mas são exemplos que sem eles talvez não teriam acontecido muitos eventos. São exemplos de fé. Estou falando de Nachshon. Nachshon, o filho de Nachshon, foi ele que se apaixonou por Rahav. Olha que situação mais esquisita, né? Outro descendente de Yehudá quebra a regra de se juntarem com mulheres cananeias. Mas quem é que pode falar alguma coisa com esse rapaz? Salmão. Quem é que pode falar com ele alguma coisa? Se o próprio Yehudá, o pai, o patriarca deles, fez o mesmo. Ele se apaixonou, mesmo sendo uma prostituta. Ele a amou. Teve um filho chamado Boaz. Vocês conhecem a história, né? Bom, vamos lá. Esse Sheloshet Yamim está consumindo muito tempo, mas eu não consigo parar de falar, porque é muito interessante. Sheloshet Yamim vai acontecer em outro momento de Israel, muito importante e angustiante também.
Estou falando de um dos momentos mais angustiantes para o povo de Israel, no momento que eles estavam no cativeiro babilônico. Eu estou falando de Esther, Hadassah, Esther. Quando a notícia chegou que já estava marcada a data com o decreto do rei Ahasverosh, não me lembro como é que está na... Não me lembro direito como é que está na Almeida. Ahasverosh, alguém aí do chat aí, passem para as pessoas, não me lembro agora. Ahasverosh decretou, não foi bem ele, mas tinha sua assinatura e não poderia voltar atrás. Foi decretado um dia para o extermínio dos judeus. Quando Hadassah, Esther, sabe disso, fica sabendo disso, ela fica angustiada. A angústia toma conta dela, e não só dela, mas de todo o povo de Israel que estava ali no cativeiro babilônico. E por isso, Hadassah, Esther, institui entre o seu povo um jejum, um tzom, um jejum, Sheloshet Yamim, de 3 dias, pois depois disso, tudo o que fosse acontecer ou não, afetaria para sempre o destino dos judeus. 3 dias de incerteza, de angústia, de aflição. Dentro dos profetas nós temos Ioná, Jonas. E no capítulo 2, nós temos o seguinte texto, que Ioná ficou dentro do ventre de um grande peixe, Sheloshet Yamim, 3 dias. Ora, 3 dias de angústia, de aflição, de incertezas. Mas depois veio a bonança. As voltas. O equilíbrio. Aquele que está embaixo, humilhado, é exaltado. Entenderam? O que é exaltado é humilhado. E assim sucessivamente. Para lá e para cá. Eu não posso jamais esquecer, a palavra Sheloshet Yamim aparece no momento em que Yeshua, nosso Mashiach, esteve na sepultura, no Sheol, na sepultura. Sheloshet Yamim, os 3 dias. 3 dias que para os seus seguidores foram 3 dias de angústia, incerteza, dor. Por mais que eles tinham ouvido, por mais que tivessem ouvido o que aconteceria depois, quando ele disse, é necessário que o filho do homem esteja no ventre da terra, ou seja, no Sheol, na sepultura, assim como Ioná ficou no ventre do peixe, Sheloshet Yamim. Mas por mais que eles tivessem ouvido isso, todos estavam em choque. E não conseguiam pensar e nem se lembrar de nada. Todos foram tomados pelo desespero, pela angústia, pela aflição. Mas ao 3º dia, Kum Hametim, ele se ele se levantou dos mortos. Kum se levantou. Hametim, dos mortos. Essa é a palavra ressurreição. E não existe a palavra ressurreição em si. Existe isso, se levantar dos mortos. Para finalizar, Sheloshet Yamim, a última. Essa última, eu quero ler um texto que tem a ver com Techuvá.
Tem a ver com techuvá. Essa última eu quero ler um texto. Está em Roshea, Oséias, capítulo 6. Venham, voltemos para Adonai. Vamos fazer techuvá, vamos voltar para o Eterno. Pois ele nos despedaçou e nos curará. Ele nos feriu e cuidará das nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos fará reviver. E no 3º dia, ele nos levantará. E nós viveremos em sua presença. Que o conheçamos e nos esforcemos para conhecer o Eterno. Que ele virá, é certo como amanhã. Ele virá para nós como a chuva, como as chuvas da primavera que regam a terra. Para o Hashem. Sheloshet Yamim. Depois de 3 dias de angústia, de incerteza, de dor, vem a bonança. 3 dias, Sheloshet Yamim. Bom, é profético, tá vendo? É profético. É profético. É um texto profético.